Quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor. Eu sou o pastor Elias Aguiar, aqui da Assembleia de Deus em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Nós estamos aqui em mais um momento de gravação de mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Essa que é a lição de número 5 do quarto trimestre de 2024. Comentarista da lição, o pastor Elinaldo Renovato, que é aqui da Assembleia de Deus em Parnamirim, Rio Grande do Norte, e tem por tema a promessa de salvação. Estaremos meditando nesse tema. Eu quero agradecer particularmente tanto ao pastor Martim Alves da Silva, nosso pastor presidente aqui no estado do Rio Grande do Norte, agradecer ao pastor Reinaldo Dilo, que é o pastor responsável pelo DENEC, um departamento totalmente voltado para o assessoramento na Escola Bíblica Dominical e que faz aqui um grande evento que sempre traz o comentarista da lição para ter contato direto com os professores. Esse evento tem crescido bastante. Durante essa edição, ele foi no centro de convenções aqui em Natal, porque já não comportava na igreja sede da Assembleia de Deus em Natal. E quero agradecer ao pastor Abdenego Xavier, que pastor presidente em Parnamirim, Rio Grande do Norte, que tem nos confiado a estar juntamente com o pastor Elinaldo, o pastor Assis Irineu, fazendo parte da equipe de professores, a equipe 2 de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Quero convidar o nosso pastor Elinaldo Renovato a fazer as suas considerações iniciais. Pastor Elias, a paz do Senhor e amados irmãos, professores, superintendentes da EBD, não é? Aproveitando esse momento de gratidão, também quero agradecer nosso pastor Martinho, o pastor presidente da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, né? Que é um incentivador da escola dominical, pastor Abideno, o presidente da Assembleia de Deus em Parnamirim, não é? Que está conosco, ele também é um grande ensinador e incentivador da nossa escola dominical. E é o pastor Reinaldo Odilo, né, do Departamento de Ensino, Educação e Cultura da nossa igreja, que traz esses subsídios tão importantes para a escola dominical. Então, mas nós vamos orar a Deus, a pedir que Ele nos abençoe nesse comentário, né, com a palavra do pastor Elias. Querido Deus e Pai eterno, nós queremos te agradecer e te pedir que o Senhor esteja conosco e que nos guie e que trabalhe, Senhor, de maneira sobrenatural. De igual modo, abençoe a cada aluno, a cada professor, a cada pessoa que assiste esse podcast. E que esse podcast, Senhor, de várias maneiras possa provocar avivamento, tanto aqui no Brasil como fora dele, Senhor, e possa impactar vidas. Papai querido, continua fortalecendo a escola bíblica dominical em todos os lugares onde ela é ministrada. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, aqui nós temos o tema da lição de número 5, a promessa de salvação. Eu aconselho aos irmãos que forem ministrar e aqueles que vão também participar da escola bíblica como alunos, que adquiram a lição da escola bíblica dominical. Acho que é uma ferramenta fundamental para que o aluno esteja realmente comprometido com aquilo que ele está aprendendo. E também indico para que os irmãos adquiram o livro. Então, o pastor Alinaldo, assim como os outros comentaristas da escola bíblica, ele tem por hábito escrever um livro de apoio. Então, adquira o livro de apoio, é um valor baixinho, assim como a lição da escola bíblica, muito fácil de se conseguir. Fale com o seu superintendente e solicite a sua via. Se as minhas contagens estiverem certas, é mais ou menos o 23º ou 24º livro que o pastor Alinaldo edita, escreve e a nossa CPAD edita e publica. Queridos, aqui no nosso texto áureo diz assim: Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, versículo de número 24. A nossa verdade prática vai dizer: a promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crer em Jesus Cristo. A nossa leitura bíblica em classe está em João capítulo de número 3, versículo de número 14 até o versículo de número 21. Faça a leitura bíblica em classe. E aqui os objetivos principais da nossa lição são os seguintes: explicar biblicamente a promessa da salvação,
mostrar a natureza da promessa da salvação e refletir a respeito da importância da promessa da salvação e a perseverança nela. Então, são os três objetivos propostos da nossa lição bíblica. Na nossa introdução, vai falar que a salvação é um dos mais importantes temas da Bíblia. Pois é a principal promessa de Deus para a humanidade. A doutrina bíblica da salvação leva-nos a conhecer quão grande é o amor de Deus para com o ser humano. É exatamente por isso que nos mostra o Evangelho de João, no capítulo 3, em que estudaremos a promessa da salvação e sua natureza e perseverança. Então, essa é a introdução da nossa lição. Nós estamos em um trimestre extremamente abençoado. Nós temos alguns propósitos extremamente importantes para ser trabalhado com o aluno da Escola Bíblica Dominical, e é importante que o professor, ele, ao apresentar isso, leve o seu aluno a participar, que ele possa descrever qual o entendimento dele sobre a promessa da salvação e os seus impactos para a vida dele de forma prática. Nós vemos que algumas igrejas têm dado uma ênfase muito especial ou muito forte a algumas promessas, e promessas que às vezes são coisas que se cumprem aqui na terra. E a promessa da salvação é uma das mais importantes que nós temos, e por isso o professor deve dar uma ênfase especial. Nesse momento, eu quero convidar o pastor Lenaldo Renovato a comentar o tópico 1 da lição, a promessa da salvação. Pastor Lenaldo. Pois não, pastor Elias. Antes de entrar no comentário bíblico, propriamente dito, gostaria também de dar uma orientação aos professores, não é? Ensinar é algo muito bom, é muito bom mesmo. Tão bom que em Romanos capítulo 12 diz a Bíblia, se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Uma orientação, professor da escola dominical, considere que esse é um ministério muito valioso, concedido por Deus a você, viu? Podem anotar isso. Deus dá muito valor a quem ensina, porque quem ensina está contribuindo para a formação cristã com base na palavra de Deus. Então, dê muito valor a isso. Não deixe para ler a lição da escola somente no domingo, né, antes de ir para a escola. Não. Procure ler durante a semana, estude, medite, não é? Faça anotações, para que você tenha um ensino de qualidade. Tá bom? Bom, então entremos agora no tópico número 1 da lição. A promessa da salvação é o título desse tópico. Subtópico número 1 é uma maravilhosa salvação. Não é? Então, a leitura bíblica em classe nos lembra, meus irmãos, a passagem bíblica do Antigo Testamento em Números 21, 4 a 9, que trata de um ato simbólico em que a cura física seria uma realidade para quem olhasse para a serpente de bronze, né, no deserto, e teria a maldição removida de sua vida, não é? Semelhantemente ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, proporciona redenção para a alma, não é? Carente de salvação, como João 3, 14 e 15. Então, você lê a Bíblia direitinho para ver que ato foi aquele, na verdade. Como é que Deus se valeu de uma coisa tão estranha, de uma serpente, né? Ele mandou fazer uma serpente de metal. Nós sabemos que na Bíblia a serpente é o símbolo de Satanás, na verdade, chamada de antiga serpente. Mas Deus se valeu daquela figura, mandou construir, né, uma serpente de metal e colocar numa haste. Então, quem tivesse pecado e olhasse para aquela serpente seria curado, seria salvo, na verdade. Assim, o amor de Deus é revelado na Escritura de uma maneira que não se pode entender plenamente, mensurar, né? A ponto de entregar o seu único filho, meus irmãos, né? Para a redenção da humanidade, entende? O único filho a salvar aquele que nele crê, com João 3,16. Então, essa preciosa promessa traz duas realidades que devem enfatizar para os alunos. Enfatize bem, você lê bem, sublinha isso, e quando for falar para ele,
você faça isso. Outra orientação que eu dou a você, muito importante, não seja como um gravador que alguém liga para ouvir, um alto-falante. Não. Procure interagir com sua classe. Um dos motivos pelo qual Deus me abençoou muito quando fui professor na Universidade Federal, meus irmãos, é que minha aula sempre era dinâmica. Se os alunos me fizessem pergunta, eu perguntava a eles. Então, a aula é um momento de integração entre professor e aluno. Apenas você não deve deixar eles tomarem o tempo todo. Você deve administrar o tempo, não é? Então, pergunte a eles, né? Como é que vocês entendem? Que amor é esse, né? Qual seria o pai que, tendo um filho só, daria para morrer por alguém? Pergunte a eles. Eu creio que eles vão dizer: ninguém faria isso. Não é? Ninguém mesmo. Então, essa promessa preciosa traz duas realidades. Primeiro, a de que quem crê não será condenado. Já pensou? Quem crê em Jesus não será condenado. João 3,18. Segundo, a promessa de que quem não crê já está condenado. Já pensou? Já está. Não vai ser condenado, não. João 3,18, não é? Jesus diz isso. Não é? Que o Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Aí ele diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Não é? Logo, a salvação, meus irmãos, é um maravilhoso presente de Deus para todos que creem em seu Filho. Lamentavelmente, você pode dizer para os alunos, a maioria da humanidade não entendeu, não percebeu, não recebeu a mensagem de salvação de Deus através de Cristo Jesus. A maioria dos povos, das pessoas no mundo, tem outros deuses ou não tem Deus nenhum, não é verdade? 2 terços ou mais de 2 terços da humanidade não tem nada de Deus na vida deles. São budistas, shintoístas, espíritas, não é? E outras tantas religiões que há no mundo não querem saber de Deus. Lembre para eles que essa rejeição a Deus é algo terrível, mas que já está definido qual é a consequência. É a condenação eterna, não é? Mas para os que creem em Jesus, creem em Deus, na sua palavra, é motivo de dar muita graças a Deus pelo fato de ter encontrado Jesus, como ele próprio disse em João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem a Deus ou ao Pai a não ser por mim. Enfatize isso. Segundo o subtópico, diz a obra da salvação. Então, o Evangelho segundo São João nos mostra que a obra de salvação é uma providência de Deus para salvar o ser humano da condenação eterna. Mas são tantas religiões, tantas seitas que surgem, inclusive a cada dia, causando maior confusão, não é? Cada um diz que é o caminho, cada um diz que tem a verdade, cada um diz que é a vida, mas Jesus disse: eu sou o caminho. Ele não disse: eu sou um caminho. E a verdade, não disse: eu sou uma verdade. E a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É verdade? Mostre isso para ele, enfatize, viu? Enfatize isso. Diante de tantos caminhos, Jesus é o caminho. De tanta maneira de viver, Jesus é a vida. Tantas verdades que há por aí, Jesus é a verdade, né? Porque o homem está perdido porque não sabe de onde veio, não sabe como está, nem sabe para onde vai. Aí Jesus veio para corrigir isso, não é? Para a resposta a essa inquietação tremenda, não é? Então, a palavra salvação vem do grego, a palavra grega é soteria, traz o sentido de livramento de perigo, de ameaça, conforme está lá em Lucas 69, 169, 71. Tá certo? É o livramento da prisão. Salvação também é livramento da doença, de saúde, como está em Atos 27, 34, na verdade. Livramento de uma catástrofe, como foi o caso do dilúvio, em Hebreus 11, 7. Então, explique para os alunos que, dessa maneira,
A salvação propriamente dita, meus irmãos, tem a ver com os que recebem a Cristo Jesus como seu suficiente Salvador. Quando isso acontece, somos imediatamente libertos da escravidão, do poder do pecado e da condenação eterna. Aí peça para eles lerem o texto que está indicado aí, Atos 4:12, Romanos 6:4-11. Você pede para um para ler um texto e outro ler o outro. Todos devem estar com a Bíblia aberta, lendo, mas um deve ler, se possível, de pé, para que fique a coisa mais bem definida, né? O terceiro subtópico do primeiro é o Salvador. Nós, Deus nos inspirou a escrever que a obra de salvação tem como base a entrega do Filho de Deus como aquele que pagou o preço do pecado. Jesus é nosso Salvador, como bem expressa o termo grego soter. Ninguém é obrigado a saber grego e hebraico, não, mas alguns conceitos básicos é bom. Então, Salvador no grego é soter. O grego é a língua original através da qual foi escrito o Novo Testamento. Assim como hebraico foi o antigo, uma parte aramaica, etc. Não é? Então, Salvador quer dizer libertador, preservador, conservador. Aí peça para eles lerem Lucas 2:11. Eu podia ler com você todos esses versículos aqui. Porém, nós colocamos de propósito para que o professor na classe aproveite para pedir para o aluno ler todos esses versículos. Cada um lê um, não é? Um lê Lucas 2:11, outro João 4:42, outro Atos 5:31, segundo Pedro 11, e assim por diante. Assim sendo, meus irmãos, o Evangelho de João nos revela que todo ser humano foi corrompido pelo pecado. Como diz a Bíblia, está morto, morto em delitos e pecados. Na verdade, é muito sério isso. E por isso precisa de um Salvador. Esse Salvador, revelado em João 3:16-17, nos garante que é Jesus Cristo, né? Nos garante a gloriosa promessa de salvação. A promessa de salvação, você pergunta ele, é condicional ou incondicional? Já nas lições anteriores, na primeira, falamos sobre isso. Aproveite e pergunte, a salvação é condicional ou incondicional? Deixa eles falarem. Né? Aí diz o nosso comentário, todo aquele que nele crê, tem o versículo bíblico, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem se arrepende, crê e permanece em Jesus. Jamais perecerá eternamente. Aqui é bom fazer uma observação. Tem pessoas que dizem assim, bem, eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Aí conclui, logo eu sou salvo. Não é bem assim. A salvação é um processo muito complexo, não é? Tão complexo que as três pessoas da Trindade estão envolvidas para que esse processo seja realidade, não é? O Pai amou o mundo, né? O Filho foi enviado para ser o Salvador, morrer em lugar do homem, se fez homem. E o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É um processo extraordinário, né? E muito complexo. Não é? Alguém pensa que salvação, né, é só no final dos cultos, o apelo. Quem quer aceitar Jesus como Salvador, levante a mão. Não é só isso, não. Esse ir à frente, levantar a mão, é tão somente um gesto exterior de que aceita a palavra que foi pregada e aceita Jesus Cristo. Mas a salvação da pessoa é vista depois que ele sai do templo. É como ele vai se proceder agora na família, na escola, no trabalho, não é? No comércio, entende? No namoro, no noivado, no casamento. É que você vai ver o testemunho, é o testemunho da pessoa. Você pode lembrar para ele Mateus capítulo 5, em que Jesus diz assim, não é? Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Não se pode esconder uma cidade sobre um monte. Né? Aí ele termina a conclusão. Assim, desse modo,
que aquela cidade sobre o monte é vista. Assim disse Jesus: resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras, né? E glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Tá certo? Não está no comentário, mas você acrescenta, não há problema. E essa lição eu achei interessante, assim, Nobres, que diz assim: a salvação é um precioso presente de Deus para todos que creem em seus filhos, né? Graças a Deus. Agora, o pastor Elias vai comentar o tópico de número 2. Queridos, é bem interessante dentro dessa doutrina da salvação. Nós vamos estudar agora no tópico número 2 a natureza da promessa da salvação. E quando fala da natureza da promessa, o pastor Leonardo Renovato destacou na lição três aspectos salvíficos que são extremamente importantes dentro dessa obra, que é a justificação, a regeneração e a santificação. Então, dentro desses três aspectos, ele vai começar com o subtópico número um, falando da justificação. E aí você deve chamar o seu aluno e fazer a seguinte pergunta para ele: é o que ele entende por ser justificado? E aqui, o pastor Linaldo Renovato, ele traz um conceito que é aquele que ouve o evangelho, mas não só o que ouve, é aquele que é alcançado, né? Aquele que é alcançado pelo evangelho, mas não só isso, ele precisa crer. O texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, deixa isso de uma forma bastante explícita, que quando vai dizer, eis que estou à porta e bato. Primeiro passo, ele foi alcançado, chegou na porta dele. Ok. Mas o segundo passo, ele precisa abrir a porta. Então, esse livre-arbítrio dele ir lá e abrir a porta, para que assim ele entre na sua casa, ceie com ele, consigo, isso vai depender de quê? De ele aceitar. Então, aqui o pastor também destaca, dentro desse aspecto fundamental, que ele precisa de uma transformação de todo o coração, ele precisa ser declarado justo aqui, ele precisa ser livre nessa justificação, ele fica livre da culpa e da pena, porque o preço foi pago por Jesus lá na cruz, então fica livre dessa culpa e dessa pena, e isso fica bem pontuado nessa lição. É interessante que na lição também nós vamos entender que dentro desse princípio da justificação, eu preciso dar um passo, e isso foi bem pontuado já nas lições anteriores, é aquele que ouve e aquele que aceita o chamado. É o mesmo que está escrito em Deuteronômio capítulo 28, que foi citado já lá na lição 1, e ele vai falar o que? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar tudo aquilo que está sendo ordenado. É isso que faz diferença. E aqui, queridos, entendendo que fomos justificados, nós precisamos aceitar isso. Nós precisamos aceitar isso, porque muitas pessoas, por não aceitar esse sacrifício de Jesus, ele acaba trazendo consigo tantas culpas que foram perdoadas, e a gente vê que a salvação, no momento em que ele aceita Jesus, tem a salvação posicional, e também nós vamos ver ao longo dessa lição que é preciso todos os dias fazer uma escolha de santificação, é preciso fazer uma escolha de separação. E aí nós vamos viver as promessas de Deus. Através de quem? Aí o pastor Rinaldo conclui esse subtópico número um, falando sobre através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus na cruz, e isso precisa ficar pontuado na sua vida, na vida do seu aluno, ele é suficiente para pagar o preço, porque ele levou sobre si as nossas dores e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, mas pelas suas pisaduras somos sarados. Aí ele vai falar do segundo subtópico, a regeneração, e quando fala de regenerar, eu sempre tento trazer as coisas da forma mais prática possível. Regenerar é trazer de volta a qualidade anterior de algo que foi deteriorado, de uma maneira bem prática de se falar e de uma maneira até bastante simples, né? E aqui, quando fala dessa regeneração, fala de novo nascimento. E aí o pastor Lenaldo pontuou o texto que está em João capítulo 3,
falando do diálogo de Nicodemos com o Senhor Jesus. E é interessante aqui, queridos, que quando a gente vai para o tópico, o versículo de número 3 do capítulo 3 vai dizer: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, isso aí mostra a regeneração que ele precisava viver, uma transformação. E aí o pastor Arnaldo pontua isso no subtópico número 2, uma transformação interior. Não é de fora para dentro, ou seja, não pode ser simplesmente parecendo um sepulcro caiado, não é simplesmente pela forma como me apresento, e sim algo de dentro para fora. E isso implica aceitar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E é interessante que aqui no subtópico número 2, quando fala da regeneração, também é citado o texto de Romanos, capítulo de número 8 e versículos de número 16 e 17. E quando ele vai falar sobre isso, ele vai mostrar como o Espírito Santo ele vai trabalhar na vida daquele que está sendo regenerado. E quando mostra esse trabalho do Espírito Santo, ele vai dizer: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se é certo que com eles padecemos, para que também com eles sejamos glorificados. Então aí nós vemos o trabalho do Espírito Santo dentro desse processo da regeneração e tem uma série de outros textos maravilhosos que tem nessa lição apontando sobre isso. E um dos mais destacados e das citações que eu vou fazer aqui é o de Hebreus, capítulo de número 2 versículo de número 11 que também foi pontuado pelo pastor Linaldo, que ele vai dizer: porque assim o que santifica como o que são santificados são todos de um, cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos, família. Olha só com o que passamos a ser a partir desse processo. E por último, o subtópico número 3 ele vai falar da regeneração, da santificação. Então, sem a qual ninguém verá a Deus. E é apontado aqui que dentro desse processo nós também temos que ser santificados. No momento que aceitamos, de forma posicional, mas todos os dias, de forma condicional, nós escolhemos Deus. Escolher Deus significa buscar a presença de Deus, preferir estar diante de Deus. E isso acontece através de uma transformação completa que passamos a viver. E dentro disso, queridos, nós não podemos esquecer de pilares fundamentais para que isso se torne algo palpável nas nossas vidas: a oração, a dedicação à leitura da palavra, a busca da presença do Espírito Santo, uma vida espiritual saudável. O pastor Linaldo Renovato estará lecionando o tópico número 3 e fazendo a conclusão dessa lição, e nós estaremos aí terminando essa parte do comentário da lição de número 5, essa lição maravilhosa. Bem, meus irmãos, vimos então esse comentário do tópico 2 muito bem expresso pelo pastor Elias Aguiar, né? Ele dá só um toque, e ele falou os três aspectos da salvação, né? Regeneração, justificação, regeneração, justificação e santificação, é isso? Esse último subtópico da santificação é indispensável, todos os três. Mas se você não se santificar todo dia, progressivamente, todos os outros aspectos desaparecem, justificação, regeneração, né? Mas entremos então no tópico 3, que tem como tema, título, promessa e perseverança na salvação. Subtópico 1, a base da promessa da salvação é Jesus, é Cristo. Comentamos que em João 3 mostra com clareza o que o nosso Senhor é o centro da promessa de nossa salvação. Deus escolheu um povo, não é? De pessoas pecadoras que se arrependeram e creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E então ele fez desse povo que se arrependeu a igreja. Assim, a igreja de Cristo, o povo de Deus, é constituída de pessoas unidas ao Senhor Jesus.
como está lá em Efésios 1, 9 e 10. Não esqueça de pedir para o aluno ler os versículos, ou um lê um versículo, outro lê o outro, né? Para fixar melhor. Assim, nós fazemos parte do corpo de Cristo, só é possível por causa da obra consumada no Calvário, como diz Paulo aos Efésios 1 e 7, viu? É muito importante esse ponto aqui, ressaltar que a base da promessa da salvação é Cristo. Segundo subtópico é a apostasia individual. Ora, apostasia é uma palavra que vem do grego, né, e quer dizer negação da fé, abandono da fé. Isso é muito perigoso. Apostar da fé é uma pessoa que crê em Jesus como Salvador e tempos depois, porque viu na internet, porque viu alguém, não sei o que é importante, ele passa a crer que há outros salvadores. Eu fiquei muito admirado quando vi o Papa, o grande líder católico, né? Ele dizer que toda religião leva a Deus. Toda religião leva a Deus. São caminhos para Deus. Eu fiquei admirado com isso. Eu digo, das duas, uma. Ou o padre nunca leu a Bíblia, né? Ou ele está usando de uma falácia para atrair as pessoas. Porque João 3,16, né, diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, e vimos também, um comentário do pastor Elise, Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E Jesus diz, ninguém, quando Jesus diz ninguém, a Bíblia diz ninguém, é ninguém mesmo. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Como uma pessoa pode crer que Jesus é o Salvador e crer que Buda também salva, Krishna também salva, Zarastruta também salva? Não, meus irmãos. Isso é apostasia. Se um dia creu, isso é apostasia. Tá certo? Absolutamente. Deus não aceita isso, entende? Então, a apostasia é isso, é abandono da fé. Então, nas Escrituras, temos uma grande advertência acerca dessa promessa da salvação. A Bíblia diz que a salvação não é incondicional, pois as pessoas podem resistir a ela. João 3, 18 a 20. Jesus disse, né? Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no unigênito do Filho de Deus. Estão nas trevas e amaram mais as trevas do que a luz. Né? Também mostra que os que receberam essa palavra, experimentaram o amor e o perdão de Deus, podem romper esse relacionamento, rejeitando por completo os ensinos fundamentais revelados na palavra de Deus. Isso se chama apostasia doutrinária, bem como tornando-se novamente escravos da prática do pecado. Isso aí é apostasia moral. Né? Aí denominamos apostasia, que implica uma rebelião contra Deus. Não é? Não é só um abandonar, é uma rebelião contra Deus, abandono proposital da fé que uma vez foi nos entregue. Então, há diversos registros bíblicos que confirmam essa possibilidade. Mande um aluno ler Atos 14, 21, outro ler Atos 14, 22, um lê 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, outro 11, 12, e assim por diante. O terceiro subtópico diz assim, a promessa e a segurança da salvação. Né? A salvação, meus irmãos, a promessa de salvação também traz uma consoladora certeza, aquela mesma que o apóstolo Paulo escreveu. Veja só. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Tá vendo? Então, esse ensino bíblico do Novo Testamento mostra que, ao passar pela morte, o salvo já está imediatamente com Cristo. Entendeu? Assim, os que creem em Cristo se submetem a Ele com o seu Senhor e, mediante um relacionamento pessoal com Cristo, estão definitivamente seguros para a vida eterna. Aí você veja aí, você tem 1 João 5, 13. Peça alguém para ler.
Tá vendo? Então, nosso Senhor Jesus Cristo é o centro da promessa da salvação. Concluindo essa lição, nós dizemos, a promessa da salvação nos lembra de que não podemos descuidar-nos de nossa conduta diante de Deus e do mundo. A salvação, em primeiro lugar, depende de Deus, que estende a sua mão ao pecador perdido. Mas também é necessário que o ser humano aceite humildemente o amor e a graça de Deus em seu favor. Quem crê em Jesus é salvo, mas quem o rejeita permanece perdido em delitos e pecados. Efésios 2:1, né? Então, que Deus abençoe e que essa lição seja uma grande bênção de Deus em nossa vida, mas não esqueça de fazer aquelas perguntas finais, né? Importante, eu, quando estudei didática, aprendi que um bom ensino tem que ter uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão e uma avaliação. Toda escola que se preza valoriza a avaliação para saber se a pessoa realmente aproveitou. Então, veja bem, revisando o conteúdo, não esqueça de perguntar, né, quais são as duas realidades que se apresentam à promessa da salvação. Eu não vou ler a resposta. Qual é a base da obra da salvação? Desde que os alunos respondam. Né? Terceiro, na justificação, como o pecador é visto por Deus? Quais os dois tipos de santificação conforme nos ensina a lição? E, por último, cito textos bíblicos que apresentam a possibilidade da apostasia individual na vida de um salvo. Você já deve ter ouvido falar que o calvinismo, doutrina, aquele homem de Deus que se equivocou, diz que quem é salvo não se perde mais nunca, porque já é salvo, eleito, predestinado desde o ventre. Essa doutrina não tem fundamento sólido na palavra de Deus. Só é salvo quem crê, permanece, obedece até o fim da vida à palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Até um próximo encontro, se Deus quiser. Queridos, nesse momento eu vou estar orando, o pastor Linaldo ministrando a bênção apostólica. Eu quero mais uma vez agradecer a cada um que você possa também ser uma pessoa extremamente ativa nesse trabalho, como divulgando, compartilhando, fazendo com que esse trabalho se fortaleça cada vez mais e chegue a mais e mais pessoas. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos. O Senhor é o centro nesse processo, Pai querido. Através da tua iluminação divina, pessoas serão transformadas. Tu estarás, Senhor, trabalhando sobre a vida de muitas pessoas nessa lição, eu creio. Então, Pai querido, que pessoas se entreguem diante da tua presença ao ouvir e ao aprender mais sobre a doutrina da salvação. E que o teu reino seja, Senhor, neste momento, mais e mais alcançado, que mais pessoas sejam alcançadas pelo teu reino. E o Senhor possa estar trabalhando sobre a vida de cada professor, cada aluno e cada membro deste canal, Senhor, cada um que está divulgando e compartilhando esse trabalho. Abençoa cada professor, aqueles que contribuíram e que contribuirão com este trabalho. É isso que eu te peço e te suplico em nome de Jesus. Amém. Pastor Amém. Graças a Deus. Leonardo, a A bênção. bênção Recebamos a bênção. apostólica. A graça do nosso Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos, agora e sempre. Amém. Amém.